Alô, rapaziada do canal Portugal, hoje a gente vai falar de imigração. A gente está indo na estrada para a cidade de Guarda, que fica na região mais alta de Portugal, olha que lugar lindo, olha que lugar lindo. Cidade de Guarda fica no lugar mais alto de Portugal. Lá a gente vai encontrar com a Luciana. Luciana é uma pessoa que tem ajudado muita gente a se estabelecer aqui em Portugal. Fica com a gente, que a matéria é muito interessante. Alô, rapaziada ligada no canal Portugal, a gente está aqui na cidade de Guarda, como vocês viram na abertura, a cidade mais alta de Portugal. E a gente está com a Luciana Mello. A Luciana, dona da Essencial. A Essencial é uma empresa que basicamente ajuda as pessoas a se estabelecerem no país, aqui em Portugal. Na sua maioria brasileiros, não é, Luciana? Isso. Fala um pouco sobre isso pra gente, Luciana, sobre o seu trabalho. Então, eu e a minha sócia, a Ana Paula, nós temos aqui então uma assessoria, né, voltada para as pessoas que querem vir para Portugal. A nossa ideia então é que os brasileiros venham para cá de forma legal, porque vir para cá arriscando às vezes dá certo, mas às vezes pode dar muito errado. Então a nossa ideia é justamente que todo mundo venha para cá de forma tranquila, já chegando, já podendo trabalhar. E para isso existem muitas maneiras, ninguém precisa de se arriscar. O que é arriscar? Só essa pergunta. O que você considera a pessoa que vem para cá se arriscando? São as pessoas que juntam, às vezes, dinheiro, às vezes vende um carrinho, faz qualquer coisa, chega na imigração e simplesmente não consegue entrar. E tem que voltar, ou chega aqui e não tem como trabalhar. E aí tem que se sujeitar a trabalhar, ou sujeitar a morar mal, sujeitar a uma série de coisas que ninguém merece, principalmente quando vem com crianças, né? Então é esse tipo de coisa que a gente quer evitar para as pessoas. Então, Luciana, me fala uma coisa, como é que isso tudo começa, né? Você, só resumindo, você trabalha mais para brasileiros e trabalha, pelo que entendi, trabalha mais para a cidadania do que para essa residência. Isso, para a questão da nacionalidade, sim. Tá, então fala um pouco sobre o início, meio e fim dessa coisa. A nacionalidade, então às vezes você tem um avô português, ou um biso, ou um tataravô. O importante é que não se quebre a corrente, pelo menos até a segunda geração. E para filho é um processo bastante simples, né? Você só precisa que tenha a certidão do português, e aí a gente consegue fazer esse processo em 3 meses. Né? 3 meses o quê? A pessoa ter o cartão de cidadão? Sim. Ah, que legal. É rápido. Agora, quando é neto é um pouco mais complicado. Houve uma alteração na lei, né? E agora é necessário comprovar o vínculo. E para comprovar o vínculo, eles pedem que você ou more aqui durante 3 anos de forma legal, ou que você tenha um imóvel aqui há mais de 3 anos, ou que você frequente um clube português há mais de 5 anos, ou que você tenha viagens frequentes para cá. Mas tipo assim, durante 5 anos você tem que ter vindo 5 vezes para cá. Então, complicou um pouco para neto. Por isso que a gente diz, às vezes, eu sou neto de português, mas se seus pais estão vivos, ótimo, o processo é tranquilo. Em 8 meses está todo mundo já com a nacionalidade certinha. Todo mundo, a família, pai, mãe, filho, agregado. Neto, às vezes tem filho menor. O filho que é casado com a outra menina. Também. O cônjuge pode, depois de 3 anos de casado, aí ele consegue dar entrada na nacionalidade. Mas a residência é automática do cônjuge? É automática, tanto aqui, né, e o que eu acho interessante, como em qualquer país da União Europeia. Você trabalha com outros países da União Europeia ou só com a nacionalidade portuguesa? Eu trabalho só com a nacionalidade portuguesa, mas a gente acaba prestando bastante ajuda nesse sentido. Muitas pessoas querem tirar a nacionalidade portuguesa, mas a ideia não é morar em Portugal, a ideia é morar na Inglaterra, que agora vai sair até inclusive da União. Quem tem essa ideia tem que andar rápido, ou quer morar na Espanha, ou quer morar na Itália. Então essas pessoas nos procuram, tiram a nacionalidade portuguesa e tem um caminho aberto em o mundo. Deixa eu fazer uma pergunta. A questão da nacionalidade portuguesa ser mais fácil é mito? Ou é... Porque aqui é um outro país, né? Concordo que é um outro país, como qualquer outro país, só se fala português. Concorda comigo? Sim, a gente tem vários vínculos. Então eu te pergunto, é mais fácil começar por Portugal ou isso é mito? Se você tiver parentesco, qualquer país serve. Se você tem a nacionalidade portuguesa, ela é mais rápida e mais barata do que a italiana. Por exemplo, embora a italiana você não tenha limite de descendência, você pode ser
qualquer descendência, você vai ter que achar a certidão desse pessoal todo, né? O processo é longo e caro. A portuguesa não, embora ela dê mais fácil para quem é filho, ela é muito mais rápida, muito mais barata, não tem comparação com outras. Pergunta, Luciana, qual é o momento para te procurar? Você está no Brasil planejando a sua viagem ou você procura quando chega aqui? Qual o momento ideal de procurar a sua empresa? Procurar a minha empresa, assim, olha, levantou e falou, eu não quero mais Brasil, não quero mais saber desse lugar. O que eu faço? Aí, Portugal, a gente sabe que está na moda agora, né? Quero ir para Portugal, essa é a hora de você me procurar. Porque através disso, muitas pessoas queriam vir para cá. Através de residência, e a gente descobriu que tinha parentesco em Portugal e tinha aviso, e aí conseguiu tirar do avô, do pai e depois da pessoa. Então o momento é esse, eu quero ir para Portugal. Se você quer, a chance de você conseguir vir para cá e ficar legal é muito grande. E essa febre desses aplicativos de árvore genealógica, né, que eu na minha própria família hoje eu tenho lá 2 ou 3 que vivem procurando isso. Essa questão de você entrar no aplicativo da árvore genealógica e descobrir a sua origem, a sua raiz, isso vai ajudar você no processo? Ajuda se não tiver quebra no elo. Quebra do elo, você dá uma... Eu entendi, mas dá uma definida pra gente. O que seria a quebra do elo? No meu caso, a minha avó é portuguesa. Eu consegui tirar fácil porque minha mãe estava viva, entendeu? Os meus primos, que o pai morreu, já fica complicado porque quebrou o elo, não tem mais o meu tio, entende? Aí teria que tirar direto pela minha avó, é isso. Que tipo de restrição no Brasil pode atrapalhar esse processo? No Brasil... O que você pode fazer, o que você pode ter de errado no Brasil que vai te complicar aqui? Busca de certidões, principalmente das pessoas que estão no Rio, infelizmente é mais complicado achar, porque a gente precisa de ter as certidões, mesmo que quando você vai fazer Geneve, você precisa de ter as certidões dos pais, e eles têm que fazer a transcrição do casamento, e às vezes são certidões muito antigas, de bisavós, trisavós, que tem que achar. Aqui em Portugal é mais fácil achar do que no Brasil. As certidões que você diz são certidões de nascimento, casamento, óbito. Casamento e óbito, exato. Isso tudo a gente prepara, entende? A pessoa quer vir, a gente monta um checklist para ela da documentação. Essa é a diferença de você ter uma assessoria, né? Eu vou te ajudar desde o início do processo, desde achar todas as certidões, quais os documentos que são, para não perder nem tempo e nem dinheiro. É isso que é o principal. Olha, vocês estão no www.canalportugal.pt. Visite a gente nas mídias sociais, visite a gente no Facebook, no YouTube, e você vai ficar sabendo ainda mais sobre essa coisa de se mudar para cá, para Portugal, vir para a Europa, com Portugal como porta de entrada. Uma pergunta, muitos jogadores de futebol te procurando? Sim. Vamos falar sobre isso um pouquinho? É uma realidade total? Sim, é uma realidade, né? Eu estou fazendo, não estou autorizada a dizer, mas eu estou fazendo até do que é da seleção brasileira, né? Não de agora, numa seleção antiga. E assim, morro de orgulho. É, né? É muito legal. Você é fã dele? Sou, e olha que engraçado. É goleador? Era depois eu te conto. Tá bom, depois eu passo pra gente. Então, mas fala um pouquinho sobre isso, essa coisa do sujeito vir para cá. Vamos agora esquecer a cidadania. Você veio para cá porque seu filho é um desportista, é um atleta. Sim. Qual é a dificuldade que você encontra? A gente não está falando de esporte, documentação, para que essa meninada possa entrar e jogar futebol nos times aqui de Portugal e eventualmente para a Europa. Se eles vêm já com um chamado de um time, é fácil você fazer a regularização deles, porque o time ele te dá um documento. E se ele é menor, ele consegue legalizar os pais dele também, né? Então, peraí, isso é muito, olha só, gente, presta muita atenção. Rapaziada, isso é muito importante o que a gente está conversando agora, porque tem essa febre de começar o filho vir jogar futebol, começando por Portugal e daí ganhar o mundo. Sim. Então, quer dizer que o clube pode dar um documento convidando e fica mais fácil? Sim, porque você consegue pelo CEP. Isso. Que documento é esse? Eles dão um contrato, né? É um contrato, como se a pessoa... Contrato de trabalho? Isso. Contrato. E o menor de idade? E o menor de idade não pode ter o contrato de trabalho? Não, eles têm um contrato que diz que ele vai estar no clube e através desse contrato ele consegue a residência e transfere para os pais, principalmente porque eles vão estudar aqui, né? E transfere essa residência do miúdo para os pais. Exato, aqui chama-se miúdo a criança. Transfere para os pais, por quê? Porque ele não tem, os pais que dão a subsistência para ele. O tutor então seria o pai? Isso. Só finalizando a parte da cidadania.
Então, o início, liguei para você lá do Brasil, você me deu uma série de documentos para que eu traga, eu trouxe os documentos. Daí em diante... Você me dá uma procuração, eu com essa procuração entro com um processo aqui na conservatória, depois eu te mando a certidão de nascimento. Se você quiser fazer você marca no consulado, faz o cartão cidadão e o passaporte. Ou você vem aqui e faz aqui mesmo, diretamente em Portugal. Outra pergunta é mito ou é verdade a questão de você dar entrada nos seus documentos nas cidades menores e não nos grandes centros como Lisboa, Porto? Isso é mito ou é verdade? Não, depende do que você está se propondo, né? Se for como cônjuge, não adianta porque vai para Lisboa, neto, todos vão para Lisboa. De filho, sim, é verdade. Se você conseguir algumas conservatórias no interior, são mais rápidas. E residência? Então, assim, não, residência não. Nacionalidade e residência é infinitamente mais fácil. Não, mas eu digo, para você entrar com processo de residência, não nacionalidade. A questão de você escolher uma cidade menor é mais simples. Sim, então, são mais fáceis, são menos cheios, né? Residência não iria para Lisboa? Não. Ah, interessante, tá vendo? Então são coisas que a gente quer saber. A gente quer saber porque não é questão de moda, né? O povo está com medo, né? O povo quer uma vida melhor. A possibilidade do seu filho, vamos só falar rapidamente, sobre o visto de estudante agora. Seu filho veio para cá estudar, o estudo é maravilhoso mesmo, sim, como se diz? Sim. As faculdades são maravilhosas. Sim. Qual a documentação que um miúdo precisa para vir estudar aqui? Não, ele precisa só ter feito o Enem, né? Ele faz o Enem e com as notas do Enem, em fevereiro, mais ou menos, eles abrem, janeiro, fevereiro, eles abrem as inscrições para os alunos estrangeiros. E aí você vai colocar a sua nota do Enem e lá você consegue a classificação ou não na faculdade que você pretende. Mas não é difícil entrar. E aí ele vem... Só isso? Passaporte, o certificado do Enem, seu resultado? Exatamente, é muito, muito simples. Aí vem para cá, começa a cursar. Depois de 6 meses, você entra como aluno estrangeiro. Aí você vai pagar a propina como um aluno estrangeiro. Qual é a propina? Quanto custa mais ou menos uma boa faculdade como a Universidade do Porto, por exemplo? A Universidade do Porto custa para um estudante estrangeiro, acho que 3 mil, em volta de 3 mil. Por ano? Por ano. Coisa de 270, 280 por mês, euros. Isso. Só que aí depois de 6 meses morando aí é o pulo do gato, ele pede o Estatuto de Igualdade. Ele pedindo o Estatuto de Igualdade, ele passa a pagar como português. Então, depois de 6 meses? Exatamente. Os primeiros 6 meses, primeiro ano, né? É mais complicado. Depois você começa a pagar como português. Então, depois de 6 meses, você pede a igualdade. E aí você vai pagar um pouco menos. Quanto menos você vai pagar? 1.200 euros ano. De 3.000, de 280 passa para 100 e poucos. Isso se fizer a universidade. Se você fizer os institutos politécnicos, que também são muito bons aqui, que são faculdades que são mais práticas. Ensinam ao trabalho em si, né? Exatamente, eles são mais práticos, né? Você paga como estudante internacional 1.200 euros e como nacional uns 900 euros. Então, depois de 6 meses você pode pedir. Onde você pede o cartão da igualdade? No CEF. No CEF mesmo? E é difícil? Não, sai? Tranquilo. Sai. Não tem por que não sair, é um direito. É um direito. Isso foi um acordo que foi feito na época, acho que 500 anos do descobrimento do Brasil, foi feito esse tratado. E é muito legal. Só para a gente completar eu quero depois falar sobre saúde, sobre o PB4. Tem uma coisa que eu notei aqui, a gente se preocupou, quando nós viemos para cá, a gente tinha essa série de coisas que você falou, baseadas nas pessoas que vêm do Brasil. Sim. E quando você não vem do Brasil, como nós, por exemplo, a gente veio dos Estados Unidos. Quando você não vem do Brasil, a coisa fica mais complicada? Eu também não vim do Brasil, eu também vim dos Estados Unidos. A minha sócia também veio dos Estados Unidos. Que na verdade, isso é um ponto que eu acho bem legal de tratar. A gente fica às vezes nos Estados Unidos brigando para se legalizar e aquela loucura, aquela coisa, sendo que você pode vir para cá, é muito mais fácil se legalizar, tanto como residência, como nacionalidade. Ter um estudo legal para os seus filhos, não é? Por um preço decente. Uma qualidade de vida, né? E ter saúde, né? Como é que a América você não tem saúde, né? O medo que você tem de se machucar. Exatamente, assim, eu acho que o principal para mim é a qualidade de vida, é eu ver meu filho crescer, entendeu? E estar aqui com ele nesse parque, imagina, eu moro ali naquele prédio, eu tô aqui toda hora com ele, é uma delícia essas coisas que eu não tinha lá.
nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. A gente também não. Um dos motivos pelo qual a gente resolveu vir para cá, porque é tudo tão difícil, né? Agora, falando em saúde, que a saúde nos Estados Unidos é impagável, você não consegue. Sim, não, aqui não. Aqui a gente tem o PB4. Isso. O PB4, eu sinto que os brasileiros não conhecem bem essa lei, esse acordo. Sim. O PB4, fala um pouco do PB4 pra gente. O PB4 é um tratado também que existe, né? Na verdade, acho que são 3 países, a Itália, Chile, Brasil e Portugal. Então, quem está nesses países, quando vai para o outro, vai no Ministério da Saúde e lá eles te dão esse documento. E com esse documento você pode ser tratado em qualquer hospital público como um cidadão local. E olha, eu vou falar uma coisa para você, o hospital público aqui é outra história. Eu estou falando tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. O meu filho já teve um problema e o meu filho fez o ultrassom no mesmo dia, sem pedido, sem nada, na rede pública. Sim. Né? Então o PB4, só explica como é que se tira o PB4 pra gente, pra pessoa vir pra cá. É simples, você vai, falo por São Paulo, você vai, que é no centro de São Paulo, agora o lugar eu não lembro direito o nome, você vai, entra lá, eles pedem só a documentação, que é a passagem, o passaporte, e, se não me engano, o seu RG, e eles emitem um documento. Você pega no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, esse documento. Algumas pessoas dizem que Portugal ele é muito bom, mas ele tem, cada lugar trabalha de um jeito. Então pode ser que em Lisboa não te peçam e a guarda te peçam para ele estar assinado e apostilado. Então peça para a pessoa onde ela tem a firma reconhecida, faça o apostilamento e vem resguardado. É melhor ter e não usar. Essa é a outra pergunta. Eu nunca tinha escutado falar nisso na minha vida e aqui passou a ser uma palavra no meu dicionário do dia a dia. Apostilamento, apostila diária. Então explica um pouco pra gente o que porque todo documento que você trouxer do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo tem, que nós fizemos na Flórida, fizemos no Rio de Janeiro, é o apostilamento. Muito mais, é o reconhecimento. Fala um pouco pra gente o que é o apostilamento. O apostilamento é um selo, né? Que todos esses países que estão nesse tratado de Haia, eles aceitam o documento como sendo nacional. O que acontecia antigamente, isso nem há muito tempo, acho que desde agosto, acho que 2 anos, o Brasil não tinha esse tratado, não tinha tratado. Não fazia parte. Não fazia. E aí então toda a documentação, quando vinha para cá para tirar uma nacionalidade, tinha que ir até o Ministério do Exterior, tinha que ter uma chancela deles, tinha que ter a chancela do consulado português para o documento ser aceito aqui. Então a apostila de Haia facilita assim imenso esse tipo de trabalho. E olha, explica para o povo que é tudo, né? A gente está falando de histórico escolar, boletim, certidão de nascimento, qualquer documento. Qualquer documento para ser aceito aqui tem que ter. A não ser documentos que você tira pela internet, como por exemplo o imposto de renda, né? Às vezes as pessoas trazem apostilado. O imposto de renda não é necessário trazer apostilado. Porque ele online ele tem fé pública. Exatamente. E outro que não precisa é o do criminal, né? Do atestado criminal também não precisa. Porque você tira e tem fé pública porque vem online. Tira porque tem um selo para eles poderem checar aqui se é verdadeiro ou não. Luciana, agora me responde uma pergunta. O apostilamento, que quando você fala uma coisa, você vai no cartório, está acostumado a reconhecer o firma, quando fala em apostilamento já dá uma enrolada. Aonde você vai para buscar o apostilamento? Isso é uma coisa muito legal de você perguntar. O apostilamento, ele é feito em cartórios, né? São os cartórios nas principais capitais, né? Agora, o que choca muito a gente é a diferença do preço que existe em um e outro. Por exemplo, você vai apostilar um documento em São Paulo, ele custa R$107. Você vai apostilar o mesmo documento em Brasília, ele custa R$35. E aí você vê, por exemplo, quem vai fazer uma nacionalidade que tem mais de 30 documentos para apostilar. Isso por página? Você imagina a diferença que faz. Então, antigamente era de Minas, mas o de Minas também está caro. Então, você pode mandar os seus documentos por SEDEX para Brasília. Eles apostilam lá com um serviço de excelência, inclusive, e você economiza muito. Então, tudo isso é o meu trabalho, entende? Gente, que dica bacana da Luciana, preste bem atenção nisso. Em Brasília, o apostilamento é muito mais barato do que em Minas. 3 vezes mais barato. Você pode mandar o SEDEX a Brasília, o apostilamento é feito e eles devolvem com um serviço muito bacana lá. E então agora vamos rapidamente falar sobre a residência.
né, sobre o pedido de residência. Essa questão, fala sobre os 3 meses. Quando você chega, você tem 3 meses de turista. Se você é turista, você tem que esperar esses 3 meses. Depois desses 3 meses, você conseguir um contrato de trabalho, você dá a entrada com a intenção de ficar em Portugal. Você entra pelo site, eles pedem a documentação. Site do? No site do CEF. Do CEF, isso. É www.cef.gov. Qual é o site? Você lembra, não? Mas se você põe CEF no Google, SEF, que é Serviço de Estrangeiros e Fronteira, e você consegue tirar suas dúvidas lá. Isso. Consegue? Consegue. E você vai dar entrada, né, nesse programa que é o SAPA, você coloca os documentos lá e aí eles vão agendar para você. Entendi. Fazem um agendamento e você não precisa de ser o agendamento onde você mora. Pode escolher aquelas cidades menores do interior, que geralmente é mais rápido para conseguir o agendamento. Entendi. Então os 3 meses não é mito. É mesmo, você faz quando acaba os 3 meses. Depois que acaba os 3 meses. Mas você não fica aí irregular? Não, durante 3 meses você é turista. Não, mas eu digo, você passou os 3 meses. Você fica irregular. E você vai pagar alguma multa quando o seu processo sair? Você paga sim, paga a multa assim, isso também depende de CEF para CEF, mas você paga a multa sim por tempo que você estiver irregular, até você ser chamado. O dia que você é chamado, faz a entrevista, aí a multa... E essa multa, ela gira em torno de... Então, quer dizer que você vai pagar a multa de qualquer jeito, porque você vai pedir a residência, você vai passar os dias, vai pagar a multa de qualquer jeito. E a multa depende do CEF, que você tá, mas a maioria opta por pagar os 250, você pagando na hora. Você pode parcelar e pagar mais caro por essa. E aí não paga mais nada? Não. O 250 é o pacote da multa. E mais o cartão, que é 38. O cartão de residência. É o cartão de residência, isso. A primeira residência 1 ano, a segunda residência 2, e aí depois vai aumentando. Quando você tiver 6 anos, você pode pedir a sua nacionalidade. E abrir conta de banco, cartão de crédito, essas coisas, essas são simples? Com passaporte. E o NIF? O que é o NIF? O NIF é o nosso CPF. Então, para você conseguir o NIF aqui... O que a gente precisa? Você precisa de um português ou de uma pessoa que resida aqui há mais de 5 anos assinar para você como responsável seu. E daí pra frente? E aí daí pra frente. O NIF você faz tudo, você precisa do NIF? Isso, pra tudo precisa do NIF, é o CPF, pra ter conta, pra qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de ter o NIF. E você tira o NIF aonde? Nas finanças. Nas finanças. Os documentos para tirar o NIF? Os documentos, precisa do passaporte, é muito importante isso. Quem está vindo, né, que ainda não tem a residência, tem que trazer um comprovante de endereço do Brasil, porque o seu NIF sai como estrangeiro. Entendi. E depois, para você trocar esse endereço para cá? Quando você regulariza, você vai lá nas finanças e altera isso. Mas se você tiver um contrato de aluguel aqui, você pode trocar o endereço? Não, a não ser que você tenha um português que vá com você, que assine, que se responsabilize. Porque para você ter o endereço daqui de Portugal no seu NIF, no seu CPF, digamos assim, você tem que já ter o processo de residência. Tudo é complicado de falar isso, né? Por exemplo, aqui na Guarda não precisa nem de ter o português. Mas agora se você vai, por exemplo, no Fundão, precisa de ter o comprovante de endereço. Existem lugares em Lisboa, que a gente sabe lá mais perto, em Laranjeiras, não precisa de ter o português. Então é meio relativo. A regra é essa: traga as coisas e faça do jeito certo, né? Eu queria fazer uma observação sobre isso, que a gente tinha até conversado sobre isso, que às vezes aqui em Portugal, eu reparo, porque a gente passa isso na pele, não muda nem de cidade para cidade. Não é a regra, é a maneira que a pessoa te libera uma coisa, ela pede um documento ou outro, às vezes muda de balcão para balcão. Eu estou no meu balcão aqui sendo atendido por uma pessoa, o cara que está sendo atendido do meu lado, a pessoa que está atendendo ele tem uma outra noção da lei, não conhece de repente uma coisa que mudou, que se aprimorou durante a lei. Então de balcão em balcão a coisa muda. Então você não desista, você poderia dizer, não desista sem você ir a outro. Exatamente. Fala sobre isso um minuto. Você tem que ir procurar porque você consegue. Né? Um documento foi barrado aqui, pediram uma outra coisa ali, mas você vai no outro CEF, na outra vila, na outra aldeia. Você consegue. Vai lá e consegue. Exatamente. A mesma coisa com o TENTE. O TENTE, via de regra, também só é dado... O que é o TENTE? O TENTE é o cartão que você pode ir no hospital e... Cartão do INSS. Exatamente. É o que você é tratado como local, né?
e sem ter o PB4. O PB4 tem validade de 1 ano, é importante isso. Isso que eu ia te perguntar, não são 3 meses como o seu visto. O PB4 tem validade de 1 ano e pode ser renovado através de procuração. Então, antes de vir para cá, deixe procuração para as pessoas, dando essa indicação. Essa pergunta é ótima, porque eu tinha essa pergunta para mim mesmo, depois eu resolvi. Digamos, você veio para cá sem o PB4, você não conhece, porque muita gente não conhece essa história, você sabe disso. O PB4 muita gente não conhece, faz uma diferença. Então você veio para cá sem o PB4. Tem alguém com uma procuração sua lá, ou você pode mandar uma procuração do consulado? Se você fizer uma procuração na situação, eu tô aqui, não tenho o que fazer, vai ao consulado e faz no consulado. Então eu mandei a procuração pro Brasil, o meu procurador pode tirar o PB4 para mim? Pode. Mesmo não renovar, só tirar? Pode. Isso é muito bacana, então preste atenção. Você que veio para Portugal sem o PB4, não tinha conhecimento do PB4, se você não sabe ainda o que é o PB4, volta na matéria um pouquinho que ela explica tudo, a Luciana explica tudo sobre o PB4. É um importante documento que faz com que você tenha acesso à rede de saúde pública em Portugal, na Itália, no Chile. Isso, mas tem que fazer para cada viagem. Para cá, lógico, para cada viagem sua você faz isso. Agora, mais uma vez, sobre essa questão do tempo. Quanto tempo, primeiro vamos falar da cidadania. Você falou 3 meses para a cidadania, né? Para sair você tem o seu cartão de cidadão, a média. E a residência? A residência dizem que está demorando 1 ano... 1 ano, 1 ano e meio. Sério? Com muita sorte, 1 ano e meio, né? A média é essa. E nesse período que você está esperando, você é um cidadão, você está legal no país, certo? Depois que você marcou a entrevista, que você tem o documento que você marcou, né, a entrevista já, aí sim. Olha, outra coisa que eu quero te perguntar é sobre o fechamento do consulado em São Paulo, que gerou toda essa polêmica nesses últimos dias, esse perigo, esse medo do brasileiro de vir para cá, da porta fechar. Como é que tá isso? Fala pra gente sobre isso. O que acontece é o volume imenso de pessoas querendo fazer a nacionalidade, é só por isso que fechou. Então eles não fecharam e só pararam um pouco, não foi só em São Paulo, foi São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Pararam de atender, de aceitar processos de nacionalidade. Mas a gente continua aqui em Portugal, continua tudo normal. Normalmente. Existe a possibilidade disso se tornar um fato real, de existir alguma, não uma retaliação, mas um fechamento nessa porta, nessa... Não existe porque é lei, né? Mas a lei muda. Não, eu como filha, né, de português, nascido no exterior, eu tenho esse direito, não pode ser negado. Muito dificilmente vão negar isso pode aumentar o tempo, a gente está falando de cidadania. É lógico, aumenta o tempo, demora mais ou menos, mas esse é um direito da pessoa, ninguém não pode ser tirado dela. Mas a questão da residência, a residência pode apertar um pouco? Vai apertar? Você diria que sim? Eu diria que sim, porque eu acho que está meio desenfreado, né, o negócio. Então, eu acho que, por isso que eu digo sempre, que se vier, já tenta vir de um jeito regular, entende? Para evitar esse tipo de surpresa. Então você diz que mesmo para a residência quanto para a cidadania, tudo que você puder adiantar no consulado, no seu país antes de vir... Não, é fundamental. Você já vir para cá com a documentação certa, não é difícil, não é impossível, entende? Não é como, eu vou para os Estados Unidos, vou de forma legal, quero ir legal. Aí você fala, putz, como eu vou... Não vou nunca, né? Então, para os Estados Unidos você não vai nunca, né? Eu já cancelei 3 passagens. Pois, então não dá. Então, mas para Portugal é possível, entende? Existem muitos caminhos de você vir para cá de forma legal. Entende? E o contrato de trabalho? O contrato de trabalho é aquele, né? A pessoa vem e é o risco. Pode dar certo, pode não dar. Você pode encontrar pessoas que dizem para você que fez o contrato e não estão pagando a segurança social. São N problemas que podem acontecer com você. Então, outra coisa, segurança social. O que é a segurança social? É o nosso INSS. É o nosso INSS. E para você tirar a segurança social é automaticamente o TENT também? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O TENT é para você usar os hospitais. E a segurança social seria aposentadoria. Exatamente. E como é que você tira, depois de você tirar o NIF? A residência, só com a residência ou com o recibo verde. Com o recibo verde. O recibo verde também é uma coisa que muita gente pergunta. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso falar sobre isso. O recibo verde, o que acontece? As pessoas vêm para cá
e não conseguem de cara o contrato social. Aí oferecem para ela recibo verde. Aí todo mundo apavora. Você fala, recibo verde! Não tenham medo. Recibo verde nada mais é do que um recibo de autônomo no Brasil, para as pessoas entenderem. Um MEI, exato. Então você com ele você consegue a sua regularização. Então não precisa de ter o contrato de trabalho. E com ele você consegue a segurança social também. Então você, digamos, o recibo verde é uma microempresa, é um empresário individual. Você tem que ir num contador para tirar como é que você faz? Finanças, com o português também, ou com alguém residente há mais de 5 anos, que tem empresa aberta, essa é a regra. E a pessoa também tem que ter uma empresa aberta para poder assinar para você. Todo lugar é assim? Não é todo lugar assim. Tem lugar que pede, tem lugar que não pede, aquela mesma história. Funciona mais ou menos como o NIF. E o mercado de trabalho aqui está complicado para conseguir um contrato de emprego legal? Na guarda, né, que é meu mundo, não consegue. Aqui, aqui não venham. Não tem emprego. Irregular, não venham. Não venham porque não tem. Não tem trabalho. Não. Ou você abre sua empresa ou você... Exatamente. Ou você empreende. Existem N jeitos de você vir para cá como empreendedores também. Então, você abre uma empresa aqui, né? Existem maneiras de você já vir para cá com a sua empresa aberta, né? Já regular com para você e sua família toda já de forma certinha, né? E você pode abrir sua empresa pela internet no Brasil e dar entrada com esses documentos no consulado no Brasil e vir? Você faz da entrada no consulado. Aí você vem residente, lindo. Você entra com o processo, entra com um plano de negócio, se for interessante para Portugal, eles te dão o visa, né? O visto. Entendi. O que é ser interessante para Portugal? É você girar a economia. Você falar assim, eu quero abrir uma barraca de pastel. Quantos empregos você vai gerar com uma barraca de pastel? Entende? Assim, você tem que ter alguma coisa que encante, algum plano de negócio, falar como ele vai conseguir girar a economia. Como o L1 nos Estados Unidos. Né? O L1 me parece um pouco mais difícil porque os parâmetros são bem diferentes. Essa questão dos 580 euros que você tem que ter, entre aspas, para você apresentar eles e mostrar que pode subsistir, é mito ou é isso mesmo? Visto de aposentado. Você pode vir para cá com visto de aposentado ou de você tem uma o D7. Por exemplo, você tem 15 casas para alugar no Brasil que te dão uma renda de 15 mil reais. Você converte, se chegar aos 580, que é o salário mínimo aqui em Portugal, eles também te dão esse visto. Se for comprovado, tiver tudo na declaração de imposto de renda, tiver tudo certinho, você consegue o visto também aqui. Mas quanto é que você tem que fazer por mês para que isso aconteça, para que seja tranquilo? O salário mínimo, pelo menos. Os meses de 580. E mais um plus para cada membro da família. Exatamente. Agora vamos falar sobre um outro assunto que na América nos incomodava muito e aparentemente aqui a gente tem, não sei se é mais tolerante ou não. Quando você dá a entrada no teu processo, seja de cidadão ou residência, você não pode mais deixar o território português? Não existe isso. Então, vamos lá, esse mito, o povo quer saber. Você deu entrada no processo, você já fez a manifestação de interesse, você já supostamente, teoricamente, já pode sair do país, sair e entrar. Com o protocolo? Com esse documento. É interessante ir até o CEF, certificar, pedir uma autorização. Olha, eu vou sair, é lógico que você não vai sair para ir comprar picolé, lógico, né? Mas você quer visitar, tá com problema no inventário para resolver. Tem algum problema para resolver, você vai no CEF, eles te dão essa autorização, você vai e volta. Não consegue a carta de motorista, isso não consegue, até você estar com a residência certinha, isso é uma coisa ruim. E a carta de motorista da gente lá do Brasil, ela vale durante quanto tempo aqui? Ela vale o tempo que você tiver legal, né, de turista, se você 3 ou 6 meses, se você pedir a prorrogação. E aí depois, se você estiver regular, você vai e troca aqui no IMTT. Tá, eu passei os 6 meses, pedi a coisa e eu entrei com pedido de cidadania. Então minha carteira, teoricamente, ela não vale mais. Eu posso continuar com a minha carteira enquanto aquele meu protocolo tá... Enquanto não chega o documento? Então eu não posso mais dirigir? Não. Acabou?
Acabou o período, acabou, não tem como dirigir, não é para dirigir. Então 6 meses você... A história da carta internacional, aquilo não existe, gente. A carta internacional só tem a validade enquanto você está como turista também. Aquela carta que vai no Detran, eu tenho a carta internacional. Ela não, infelizmente não serve de nada, é só... né, placebo. Aí você toma um remedinho, acha que tá funcionando. Para no stop, brigada na hora, né? Não tem o que fazer. Então, olha, eu acredito que a princípio é isso. Acho que a gente podia fazer mais 15 matérias com a Luciana, porque a Luciana fala muito bem, ela entende muito do que ela está falando. Muito obrigado. A Luciana vai ficar monitorando junto com a gente essa matéria. Se você tiver alguma dúvida, entra no www.canalportugal.pt, no Facebook, nas mídias sociais, procura o seu Canal Portugal e você bota nos comentários a sua dúvida quanto a essa matéria, se você ainda quer saber de alguma coisa. E a Luciana vai responder. Ela vai estar junto com a gente. Luciana, como é que a gente faz para conseguir sua ajuda e vir para cá? É simples. Através do site, o nosso site é www.essencialassessoria.pt. Nós também temos o Instagram, que também é Essencial Assessoria Portugal. Nós temos a página no Facebook também. E através do WhatsApp também. Você pode passar o WhatsApp, se você incomoda? É 351, que é o DDD daqui, mais 351 9382 79382. Luciana, foi um prazerzaço. Sabe, você tirou as minhas dúvidas, imagino a do povo que ainda nem está aqui. E a gente vai ficando por aqui. Essa é mais uma matéria maravilhosa do seu Canal Portugal. Valeu!